Olá pessoal, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela sua participação nessa aula. Hoje o tema é um tema muito interessante que muita gente pergunta para a gente nos treinamentos, nas consultorias, e é um tema que você pode, embora a gente vai falar aqui sobre como fazer uma checagem, uma verificação intermediária de uma balança, a gente espera que com essa apresentação você possa expandir isso para outros tipos de equipamentos de medição, tá? Porque a ideia dá para aplicar em várias outras situações, tá? Então seja muito bem-vindo a essa aula, é um prazer. Eu gostaria só de chamar algumas atenções para alguns pontos importantes aqui de você. Então, nosso pequeno currículo, né? Meu nome é Gilberto, ok? Sou um dos sócios do CCT, é o nome da nossa instituição, nosso telefone, nosso WhatsApp de contato e também 2 e-mails de contato. Lembrando ainda rapidamente que o CCT tem 8 livros publicados, né? Tá certo? São livros na área de metrologia e livros também que falam sobre a ISO 17025. E lembrando que você pode adquirir esses livros, se você tiver interesse, na nossa livraria virtual, que também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, esse link para você acessar a nossa livraria. Bom, nós queremos, com essa pequena aula aqui, responder algumas perguntas, tá? Basicamente são 3 perguntas e depois nós vamos então para a apresentação direta. Primeira pergunta é: qual a diferença entre calibração e checagem intermediária? Lembrando que a checagem intermediária era muito chamada no passado, era denominado no passado de verificação intermediária. A norma ISO 17025, com a versão em português aqui feita no Brasil, alterou esse termo de verificação intermediária para checagem intermediária, tá? Então, vocês ainda vão ver alguns slides nossos aqui, a gente chama de verificação, mas entendam o que é uma checagem intermediária. Bom, outra pergunta é: por que checar os equipamentos de medição periodicamente? Qual o motivo? Qual a razão? Então, uma razão muito fácil, muito interessante de você perceber. Terceiro ponto importante que a gente quer responder nessa apresentação: qual é o conceito, então, de estabilidade de deriva? E esses 2 conceitos de estabilidade de deriva vão nos ajudar a compreender o porquê fazer a checagem intermediária de equipamentos de medição. Na verdade, já adiantando aqui, né, que na verdade a checagem é uma forma de avaliar a estabilidade do equipamento de medição ou se ele está derivando com o tempo, ok? Isso nós vamos comentar na sequência. E por último, então, nós vamos dar um exemplo completo de checagem de uma balança. E como eu falei antes ali, você pode e deve aproveitar esse exemplo para outras aplicações também, ok? A ideia é basicamente a mesma, os conceitos são os mesmos. Se você dominar os conceitos que a gente vai falar aqui, naturalmente você vai poder expandir tudo isso para outras aplicações, tá? Então assim, vamos juntos, e eu gostaria de pedir para você, além dessas perguntas aqui que a gente vai responder na aula, que você dê o seu like nesse vídeo se você gostar, que você envie ele para os seus amigos, né? Olha, vi uma aula lá muito bacana sobre checagem intermediária, recomendo que você também veja, e assim por diante, até porque uma aula dessa, ela dá trabalho para a gente desenvolver e faz parte, né? Uma pequena parte do nosso curso chamado Calibração, Ajuste e Checagem Intermediária de Equipamentos de Medição. Então envie esse link para os seus colegas. E também inscreva-se no nosso canal, ok? É muito importante ter você como um nosso parceiro para que a gente possa estar sempre motivado a elaborar aulas como essa, e você possa também estar recebendo as notificações de novas aulas que a gente vai postando por aqui, tá bom? Muito obrigado, então. Preste atenção no que a gente vai falar e no conteúdo extremamente interessante, importante, aplicável e que vai ajudar você extremamente nessa aplicação dessa função ou desse conceito metrológico de checagem, que não é muito novo não, mas também não é alguma coisa muito antiga, né? Mas de extrema importância para a garantia da validade de resultados, que é o grande objetivo de quem trabalha com metrologia e quem também trabalha com a ISO 17025. Muito obrigado, vamos nessa então, pessoal. Vamos lá, começando a aula. Bem, então vamos lá. Eu comecei a falar para vocês que a calibração
ela é complementada com a verificação e que hoje em dia fazer calibração sem verificação é uma coisa que é muito arriscada e extremamente pobre, digamos assim. Nós vamos começar aqui o nosso curso fazendo um paralelo entre calibração e verificação, que tem pontos importantes, alguns pontos incomuns e alguns pontos bem diferentes. Como diz o manezinho aqui em Floripa, uma coisa é outra coisa. Né? Ou uma coisa é bife ali na mesa, outra coisa é bife à milanesa. Então essas coisas são diferentes e a gente tem que tomar cuidado. Embora dá para, digamos assim, pensar em pontos semelhantes. No vinho 239, vocês vão achar o conceito de calibração e também no ponto, né, ou no item 2.44, o conceito de verificação. Calibração é aquele velho conceito que nós conhecemos em que nós queremos comparar dois resultados, o do equipamento a calibrar e do equipamento de medição padrão. Dessa comparação de resultados saem duas informações muito interessantes para nós. Né? Quais são essas duas informações? Quais são os erros do equipamento sendo calibrado e qual é a incerteza ou as incertezas associadas a cada um dos pontos de calibração. Então esse é o grande objetivo da calibração. A determinação dos erros e das incertezas de medição associadas a essa calibração. No final a gente pode dizer determinar a curva de calibração do equipamento de medição. E qual é o objetivo da verificação? Olha ali o conceito do lado direito. Ó. É provimento de uma evidência objetiva de que um dado item, entenda-se que equipamento, atende a requisitos especificados. Vamos começar, vamos fazer igual o Jack, vamos por partes aqui. Provimento de evidência objetiva. Quer dizer o seguinte, meu amigo, anota aí, ó. Você tem que registrar as verificações. As calibrações não são registradas nos certificados de calibração? Não é o documento que oficializa que a calibração aconteceu? Então, aqui nós vamos ter que ter algum documento. Você pode chamar de relatório de verificação, de teste de verificação, de certificado de verificação, o que você quiser chamar. Ou simplesmente até de verificação. Mas você tem que documentar isso aí, você tem que registrar. Esse é o primeiro ponto ali, ó. Provimento de evidência objetiva. E outra coisa, qual o objetivo aqui? Ó? Verificar se um equipamento atende aos requisitos especificados. Verificar se o equipamento atende aos requisitos especificados. Veja bem, no curso de determinação do erro máximo admissível para o equipamento de medição, disponível lá no nosso site de cursos, que você pode também ver gravado, nós falamos o seguinte, olha, você tem que aprovar, né, tem um critério para analisar criticamente o certificado de calibração. Depois que esse certificado de calibração está aprovado, aí é que você vai verificar ao longo do tempo se o equipamento continua a atender aquilo que você aprovou lá na frente, lá quando você recebeu o certificado de calibração. A verificação é essa, é uma análise contínua, digamos assim, para você verificar se aquele certificado, se aquele equipamento que você aprovou há um mês atrás, há uma semana atrás, há 6 meses atrás, ainda continua com o mesmo jeitão, os mesmos resultados. Ou se esses resultados variaram, não variaram muito. Eles ainda estão dentro, o equipamento lá que foi calibrado naquela época ainda está atendendo aos erros máximos admissíveis para ele. Então podemos dizer em outra palavra que isso aqui, ó, o próprio método divulgou isso aqui no começo, quando tinha muita confusão do que era a verificação. Que a verificação é uma atividade experimental, como a calibração. Tomando uma água aqui, ó. Com características de uma calibração simplificada. Nós vamos falar sobre os métodos de verificação aqui. Não é sempre parecido com a calibração, mas
tem um método que é exatamente assim, e que visa, olha só, fornecer evidências sobre a manutenção ou não da conformidade de um instrumento, equipamento de medição, ao longo do tempo, se a gente fosse ler isso aqui, né? Essa palavra item, como a gente disse ali já, ela significa um instrumento, um equipamento, uma cadeia de medição, um sistema de medição, ou um processo de medição que a gente está avaliando com o tempo. Eu vou falar muito da palavra tempo aqui, pessoal, porque eu quero justamente chamar a atenção de vocês para isso aí, tá? Que a verificação intermediária nada mais é do que um estudo de estabilidade do equipamento de medição com o tempo. Talvez o melhor conceito que a gente fosse dar aqui, tá? Para verificação. É um estudo da estabilidade do equipamento de medição com o tempo. Coloque isso claramente na sua cabeça. A pergunta é, por que verificar os instrumentos de medição periodicamente? Nós poderíamos fazer a mesma pergunta assim, ó, por que calibrar periodicamente os equipamentos de medição? Por que calibrar? Por que verificar? E eu sempre comento isso para o pessoal nos nossos treinamentos. Olha, se você precisa calibrar um instrumento, você vai precisar verificá-lo. Você vai ter que usar algum método para verificar o equipamento de medição. Então vamos dar uma lida aqui no texto. Os resultados da calibração refletem apenas o comportamento do instrumento no momento da calibração. Eu sempre comento o seguinte, a calibração é um raio-x do equipamento naquele momento, é uma foto. Se nós tirarmos uma foto do Gilberto hoje e compararmos daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a um ano, como é que vai estar o Gilberto daqui a 8 meses? Daqui a 6 meses? É a mesma análise. A calibração nos diz como é que está o instrumento de medição hoje. Em que sentido? Erros e incertezas dessa calibração. Como é que vai estar essa informação, principalmente do erro, daqui a 5 meses, 6 meses? Então a verificação, né, ela vai avaliar, como eu falei, a estabilidade desse equipamento com o tempo. Realizar as verificações intermediárias entre as calibrações consecutivas é fundamental para garantir qualidade das medições, evitar que resultados não confiáveis, resultados incorretos, sejam entregues ao nosso cliente. Imagine um negócio desse. Imagine você, preste atenção, imagine você fazer um exame de sangue e o resultado dizer que você está com colesterol alto e na verdade você não está. Isso é ruim ou não é? Ok? Então, nós não queremos, nosso trabalho todo, e a calibração começa, né, nesse sentido também, com essa função, evitar que resultados incorretos sejam entregues aos nossos clientes. Como diz aqui, emitir resultados duvidosos para os nossos clientes gera não conformidades gravíssimas e custos também altos de retrabalho para o laboratório que executou aquela calibração e agora para nós que nós vamos fazer essa verificação. Por que calibrar? Sabe-se que o comportamento meteorológico do instrumento muda com o tempo em função de diversos fatores. Alguns deles a gente está citando aqui, desgaste de componentes internos, ambiente muito agressivo, muito pó, né? Sem ar-condicionado, umidade alta, vibração excessiva, defeitos em componentes mecânicos, defeitos em componentes eletroeletrônicos, entre uma série de outras causas. Por esse motivo, meu amigo, a falta de estabilidade dos instrumentos com o tempo, quem já fez o curso de incerteza sabe disso, é uma das principais componentes na avaliação da incerteza expandida do resultado de uma medição. Em alguns casos, é até informado no próprio manual de operação do instrumento de medição. E uma coisa muito importante aqui, pessoal, o parâmetro que mais se altera com o tempo é o erro, é a tendência do instrumento de medição. A incerteza ela muda com o tempo,
pode aumentar, claro, mas é bem menos assim, visível, digamos assim. É muito mais comum, ou é mais comum encontrar o erro mudando, a curva de calibração mudando com o tempo do que a incerteza de medição. Né? Então, nosso foco vai ser sempre a tendência. Como é que essa tendência do instrumento está mudando com o tempo? Dentro do vocabulário internacional de metrologia, tem dois conceitos que podemos usar para explicar um pouquinho isso aí, o que acontece com o equipamento com o tempo. Um é o conceito de estabilidade, que está no item 5.14. Olha lá o conceito, aptidão de um instrumento de medição em conservar constantes as suas características metrológicas ao longo do tempo. Olha o tempo aqui de novo, variável tempo. Aptidão de um instrumento de medição, equipamento de medição em conservar constante as suas características metrológicas ao longo do tempo. Está vendo? Em termos da variação de uma característica em um determinado período de tempo. A estabilidade pode ser quantificada pensando nisso, está vendo? Quanto muda a característica metrológica do instrumento com o tempo. Por isso que eu falei para vocês, é um estudo de estabilidade do equipamento de medição com o tempo. Tem um outro conceito que nos interessa bastante aqui, que a gente poderia usar, que é o deriva, que é o 5.16 do vocabulário, do VIN, que muitos chamam de drift, né, o termo em inglês drift, que é a variação da indicação do equipamento ao longo do tempo, contínua ou incremental. Ou seja, o equipamento vai mudando com o tempo, vai mudando um pouquinho, vai mudando a curva de calibração, um pouquinho. Daqui a um mês o erro de medição dobra. Né? Já dobrou. Daqui a um ano ele triplicou, sei lá. Ou pode ser algo incremental. O que é incremental? Exemplo, deixei cair o equipamento de medição. Pronto, aquela pancada pode mudar totalmente a curva de calibração do instrumento de medição. Tem alguns equipamentos que são extremamente sensíveis à vibração, né? Não pode ficar chacoalhando eles por aí. Operei o equipamento de medição errado, deu uma pancada nele, né? Então, aí nós vamos sentir a diferença já no resultado da noite para o dia, digamos assim. Devido a quê? A variações nas propriedades metrológicas de um instrumento de medição. E essa propriedade metrológica aqui que mais varia, pessoal, é erro, é tendência, como nós já falamos. Então tem dois conceitos aqui que a gente pode usar para explicar essa falta de resultados constantes do equipamento ao longo do tempo. O próprio conceito de estabilidade e o conceito de deriva instrumental. Exemplo de verificação de uma balança. Nós pegamos aqui uma massa de 1 kg. Estamos querendo verificar uma balança que mede, por exemplo, de 0 a 5 kg, mas essa massa de 1 kg é muito importante para nós. Agora, veja bem, essa massa de 1 kg aqui, ó, presta atenção, olha lá, ó. Esse 1 kg é o valor nominal dela. Nós não sabemos quanto é que ela tem. Nós não mandamos calibrar. Preste atenção, nós não mandamos calibrar essa balança, a massa ali. A balança sim, a massinha não. Nós não mandamos calibrar essa massa. Agora, logo após calibrar a balança, medimos uma massa de valor nominal de 1 kg. Abrindo parênteses, o que é valor nominal? É o valor aproximado daquela massa ali. Então, logo após calibrar a balança, medimos uma massa de valor nominal de 1 kg. Nós não mandamos calibrar. Repetindo, para conhecermos o comportamento da balança. Ou seja, o que é conhecer o comportamento da balança aqui? A dispersão dos resultados e a média para a massa medida. Então nós fizemos, olha aqui, 100 medições. Como é uma medição fácil de fazer, rápida, nós fizemos 100 medições. Agora preste atenção, cada medição é o seguinte: liga a balança, espera a balança indicar 0, estabilizar termicamente. Zera ela. Põe a massa lá. Da primeira vez encontramos o valor 1,12 quilogramas. Os resultados aqui todos em quilogramas. Tira fora a massa do prato da balança. Espera a balança indicar 0. Se ela não indicar, vai lá e zera. Mede novamente. Agora deu 1,14. Tira a massa fora. Põe de volta.
Espera estabilizar o zero primeiro, põe de volta. Deu 1,14 agora, tá vendo? Nós fizemos 100 medições. Eu vou precisar fazer tantas medições? Não. Depende do seu caso, 10 tá bom. O ideal é no mínimo 30. Por quê? Você vai construir esse gráfico aqui. Ó. Se você contar aqui, desses resultados, apareceu o valor 1,08 apenas uma vez. 1,08 kg. A mesma coisa, o valor 1,22 apareceu apenas uma vez. O valor 1,15, se você contabilizar, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Está vendo? 16 vezes. Essa aqui é chamada distribuição de probabilidade normal. Ou seja, nós agora, com essas 100 medições, nós passamos a conhecer o comportamento metrológico dessa balança. Ou seja, quando nós medimos uma massa, essa massa aqui, quando nós medimos essa massa, nós vamos encontrar como média o valor 1,15 kg. A maioria dos valores vai ficar em torno de 1,13 a 1,17, 1,18, 1,12 kg. Ela não vai indicar sempre 1,15 kg. Posso encontrar um valor 1,08, é pouco provável, mas pode acontecer, mas também posso encontrar uma massa, uma balança indicando 1,22. Ou seja, qual a ideia desse negócio aqui agora para verificar a balança? Eu sei que se eu medir amanhã essa massa, daqui a uma semana, daqui a um mês, eu guardar muito bem essa massa, para que ela não sofra nenhuma deterioração, eu posso dizer que essa massa, que essa balança, se eu medir de novo essa massa, eu devo encontrar um valor entre 1,08 e 1,22 kg. Se eu encontrar o valor abaixo de 1,08, tem alguma coisa errada. Se eu encontrar o valor acima de 1,22, tem alguma coisa errada. Não é possível acontecer isso. Pode, é pouco raro. É extremamente raro, desculpa. Mas se eu pegar essa massinha, cuidei dela, é mais provável encontrar valores 1,14, 1,15, 1,16, 17, 13, como eu falei para você. A maioria dos resultados vão se concentrar aqui, ó, né? Nessa região central da chamada distribuição de probabilidade normal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou verificando essa balança, estou estudando ela. Ó. Agora eu sei que quando eu estou medindo uma massa em torno de 1 kg, eu não estou querendo calibrar essa balança aqui. Estou querendo saber o seguinte, essa massa tem em torno de 1 kg. Se eu guardei ela, eu estou dizendo que na média a massa dela é 1,15 kg. Mas eu posso chegar a ter um valor indicado de 1,22 ou um valor indicado de 1,08. E se amanhã eu medir e encontrar 1,00 kg, tem alguma coisa errada. Ou essa balança mudou com o tempo, ou essa massa que eu estou medindo mudou com o tempo. Alguma coisa mudou. Se eu guardei bem essa massinha padrão, eu vou dizer quem que mudou. A minha balança. Então veja bem, essa é a ideia desse padrãozinho caseiro. Isso que a gente chama de padrãozinho caseiro. Padrão é no sentido de que eu vou guardar essa massinha para que ela não se altere com o tempo. Se você é um laboratório, se você trabalha num laboratório de ensaio, a mesma coisa. Você pode pegar uma amostra estável, medir ela com equipamento, N vezes, construir essa curva de distribuição normal. Você vai ter um mínimo e um máximo, e uma média, e depois você vai medindo esse padrãozinho, essa amostra caseira com o tempo. Agora, essa amostra vai ter que ser, você vai ter que provar que ela é estável com o tempo, para você chegar à conclusão, opa, peraí, a minha amostra é estável, então se está mudando alguma coisa, é o meu equipamento de medição, seja qual for ele. Então perceberam a ideia? Eu vou construir, vou determinar o comportamento desse instrumento, vou achar um limite superior e um limite inferior que não tem nada a ver com tolerância, não tem nada a ver com o erro máximo do equipamento, mas foi o resultado que eu determinei hoje. E esse resultado tem que ser válido para a balança nos próximos meses. Se ela não mudar, esse aqui é o comportamento que eu vou esperar quando eu medir essa mesma massa. Perceberam? Por isso que é interessante fazer N repetições, né? Como eu falei, para chegar à conclusão e fazer uma boa distribuição normal, a gente teria que ter no mínimo 30 resultados na mão, tá, pessoal? Isso seria o ideal.
Então vejam bem, essa é uma forma que vocês podem usar para avaliar a estabilidade do instrumento com o tempo, porque agora a gente conhece muito bem o comportamento dessa balança com o tempo. Método, no começo é trabalhoso, mas depois eu vou fazer uma medição. E aí você pode fazer o gráfico que a gente vai mostrar para vocês. Olha só. A primeira etapa, vamos dizer assim, foi construir esses valores aqui. O limite superior, o limite superior da massa, o gráfico diz que é 1,22, o limite inferior, o gráfico diz que é 1,08 kg e a média é 1,15. Aí depois vocês vão medindo. Ó, fiz a verificação hoje, aí posso fazer 2, 3 medições, colocar uma média. Está aqui a média, tá vendo? Esse pontinho verde. Aí se o intervalo de verificação é anual, é diário, amanhã estou medindo de novo. Opa, deu uma pequena diferença. Isso é normal, gente. Isso é normal. Depois, terceiro dia, opa, falei o pontinho. Vou fazendo mais, tá vendo? Vários dias. Esse comportamento sobe e desce, é aleatório e faz parte do processo de medição. Agora vamos supor que você um dia chega a esse resultado aqui. Ó. Opa, tá lá. Cuidado. Isso é um sinal de alerta. Por quê? Amanhã pode dar fora. E se amanhã der acima de 1,22, meu amigo, tomara que esse ponto aqui volte aqui para baixo, né? Mas se ele passar amanhã do valor 1,22, amanhã, estimando que o intervalo é diário de verificação, isso mostra que essa balança pode ter mudado com o tempo. Se você cuidou bem da sua massinha lá de referência. Então, essa é a ideia do controle estatístico do processo. Vou criar limites superior e inferior e vou acompanhar os resultados, e os resultados daqui para frente deveriam dar aqui dentro. A grande maioria dos resultados, pessoal, vai ficar aqui em torno da linha média, né? A distribuição de probabilidade normal mostra isso. Por isso que eu falei para vocês, se der um ponto aqui fora, aqui, ó, muito próximo do limite aqui, ó, superior ou até inferior, começa a se preocupar que aí pode ter, realmente, pode ser um indicador que alguma coisa está mudando com o equipamento de medição. Método bem interessante, fácil de fazer. Muito obrigado pela atenção. Lembre que o CCT é um parceiro seu para você buscar bons treinamentos. A gente espera que com esse treinamento você tenha aprendido algo a mais. E a gente se orgulha no CCT de ser o primeiro laboratório, a primeira empresa, na verdade, a escrever um livro e colocar as verificações intermediárias, como fazer e assim por diante. É um tema muito interessante, muito importante. Então vocês têm aqui o nosso telefone, nossos e-mails, e nós queremos imensamente agradecer a você pela paciência e pela atenção, tá, pessoal? Estudem. Metrologia é uma área muito interessante, mas procurem ler, reler fontes seguras para, digamos assim, fazer aquilo que é devido, porque a área de metrologia envolve segurança, envolve medições, às vezes, muito importantes para o cliente, e a gente tem que entregar ao nosso cliente. Essa é a nossa meta, né? Entregar ao nosso cliente resultados tecnicamente corretos, e a verificação vai ajudar muito nesse processo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.